O quê? Querem agora punir o general Mourão, que falou em usar o exército contra a corrupção? Como afirmou o general em uma palestra em Brasília, né? Ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Qual foi a parte em que ele mentiu ou não disse o que pensam todos os brasileiros de bem? O ministro da Defesa quer puni-lo agora? Vários senadores querem convocá-lo? Não podem fazer o jogo dos poderosos investigados, amordaçando a liberdade de expressão dos poucos que ainda nos representam. Não aceitaremos calados uma punição imoral e ilegal. O gigante acordado pelo PT pode despertar novamente e voltar para as ruas. Somos todos Mourão. Grandes corporações desafiando os estados nacionais. Vimos isso aqui no nosso país. As grandes empreiteiras, né, praticamente tomaram conta do Estado. Já me referi ao impacto dos grandes acontecimentos em tempo real. E um grande número de atores governamentais que ocupam espaços que seriam do Estado. O interesse público e privado com grande interação e levando a quê? A corrupção. Né? As ameaças transnacionais que eu vou mostrar mais adiante. Está lá o terrorismo. O terrorismo está solto no mundo. O Brasil é campo aberto para isso. Inúmeros atos terroristas são praticados hoje. Quando se queimam ônibus, quando se bloqueiam estradas, isso é ato de terrorismo. O crime organizado, né? Possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Fluxo de capitais ilícitos, né? Hoje está havendo uma união mundial para conter isso. A lavagem de dinheiro que ocorre. Né? Tivemos há pouco aí aquela dinheirama encontrada lá em Salvador, lá com o nosso amigo, digamos assim, entre aspas, Gedel, né? Que tomava banho com o dinheiro, né? Tal a quantidade de impressões digitais que havia nele. Migrações ilegais. Né? Aqui em Brasília nós não vemos isso muito, mas vão ao Rio de Janeiro, caminhem na orla de Copacabana no final da tarde e vão ouvir línguas africanas, espanholas, haitianos e por aí afora. E a política? A política é especial, né? Ricardo fez um toque aí a respeito. São escravos das pesquisas de opinião. Todo político tem um marqueteiro e se ele chegar nesta plateia aqui, ele vai falar tudo aquilo que é música para os nossos ouvidos. Porque o marqueteiro vai dizer o que ele tem que fazer. Ainda estamos vivendo sob a ditadura dos conceitos de esquerda e direita, que estão abraçados na corrupção, né? Os dois. Agora, senhoras e senhores, existe algo mais anacrônico do que esses dois conceitos? Isso vem da Revolução Francesa, vem do final do século XVIII, da Assembleia dos Estados Gerais, e ainda continua-se com essa visão. O Estado, a nação, ela tem que ter um caminho, um futuro. E cada governo vai buscar manter aquela rota, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas a rota é uma só. Infelizmente, isso não ocorre. Os políticos hoje, eles falam o que as pessoas querem ouvir, não tem compromisso com o futuro e vence a eleição o político, o melhor marqueteiro e capaz de reunir e interpretar maior volume de ideias para, digamos assim, enganar a população. Próximo. As grandes guerras de hoje, a das drogas, a nossa juventude está sendo atacada por isso aí. Nós temos que lutar contra isso. Não adianta querer fugir disso. A guerra das drogas é a guerra número 1 deste século XXI. Nós, dentro do Exército, vivemos isso dioturnamente com a juventude que recebemos nos nossos quartéis, que a imensa maioria é oriunda da periferia das cidades. Vem de lares destruídos e onde o consumo de droga e de álcool começa na mais tenra idade. O dinheiro ilícito, as armas leves e de destruição em massa, o terror, o tráfico de pessoas, as catástrofes ambientais, estamos vendo o que está acontecendo com essa temporada de furacões, e a guerra climática. Senhoras e senhores, por que os africanos saem do norte da África, se atiram no mar Mediterrâneo
em embarcações improvisadas para atingir o sul da Europa, porque estão esgotadas as condições de vida no norte do continente africano. Eu tenho falado para a juventude militar que nós ainda vamos matar e morrer nesse século XXI pelo clima. Militarização do espaço, satélites, drones, armas capazes de serem lançadas a grandes distâncias, vinda diretamente de uma posição geoespacial. Próximo, Ferraz. E a América do Sul? A América do Sul é um condomínio de países periféricos. Próximo. Está aqui, ó. Estamos desechados da maior linha de comércio mundial e esses nossos países têm muito pouco peso específico no concerto das nações. Próximo. Nós que operamos nas favelas do Rio de Janeiro, na Maré, no Alemão, ali nós vemos a realidade do excluído, é aquele onde o Estado não chega. O Estado não retira o lixo, o Estado não mantém a escola, o Estado não mantém a unidade de pronto atendimento funcionando, o Estado não coloca o saneamento básico, o Estado não dá nada para essas pessoas. Aí quem é que dá? É o traficante. O traficante vende o gás, o traficante vende a internet, o traficante vende a TV a cabo, o traficante bota um médico lá dentro para atender a população. Esses são os excluídos. Próximo. Regimes políticos frágeis. Está aí, ó, Venezuela com problema, Equador com problema, Bolívia com problema. Insegurança institucional ligada à fragilidade dos regimes. E aqui, senhoras e senhores, temos conflitos regionais adormecidos. Muita gente acha que o nosso entorno próximo é tudo tranquilo e não é. Vamos lá. A Venezuela tem uma pendência com a Guiana em torno da região do Essequibo. Existe a região do Triângulo do Ouro no Suriname. A Colômbia e a Venezuela têm uma pendência por essa Península Guajira, que é uma questão de exploração de petróleo. O Equador e o Peru foram à guerra há 20 e poucos anos atrás. A Bolívia perdeu território para todo mundo aqui. Bolívia e Peru fizeram uma guerra contra o Chile, foram batidos, a Bolívia perdeu a saída do mar. A nossa fronteira com o Paraguai tem guerrilha, tem brasiguaio, tem sem terra, tem tudo que tem direito. Uruguai e Argentina estão brigando pela questão das fábricas de celulose na beira do rio Uruguai. Então, e vamos lembrar o seguinte, todo mundo fala espanhol e nós falamos português. Próximo. Diplomacia paralela, regida por atores não institucionais e com estratégias, em tese, pouco transparentes. Mas nós sabemos que são bem transparentes. Qual é a diplomacia paralela? Está aqui, ó. O Foro de São Paulo. Que todos os senhores e as senhoras conhecem muito bem. Mas em algumas plateias que eu compareço, o pessoal desconhece. Está aqui, ó. Criado em 1990. Olha quem está aqui, ó. Sentadinho aqui, ó. Amigo lá do nosso, na época ainda, o Fidel Castro. O que o Fidel Castro fez? Quando acabou o ouro de Moscou, ele criou essa organização. Próximo aí, Ferraz. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Participam todos os governantes esquerdistas do continente. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social.
colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Específicas, eu quero também, digamos assim, almejar que o presidente Santos, que tem o seu litígio natural, hoje transformou-se em litígio, digamos, simplesmente político, com as Farc, que ele chegue a bom termo nesse diálogo, porque o diálogo político é fundamental para a solução dos problemas. E nesse tópico do diálogo político, eu quero lamentar muitíssimo que estas decisões, este tribunal que decide em relação a fronteiras e territórios, seja uma instância única, porque, na verdade, o fato de ser uma instância única significa, de alguma maneira, uma agressão aos princípios democráticos, segundo o qual toda e qualquer decisão deve comportar uma espécie de revisão. E, por isto, eu quero até me servir da fala do presidente Correia, quando ele menciona a possibilidade da criação de uma corte penal sul-americana, que seria uma corte penal local, que seria importantíssima, porque nós já temos, de alguma maneira, um executivo, digamos assim, na Unasul. Teremos muito brevemente um legislativo na Unasul e vai nos faltar precisamente um judiciário para resolver conflitos da Unasul. E quem sabe, estas são meras ideias, de fora parte a sugestão ou estudo da criação de um tribunal penal sul-americano, talvez a instância revisora pudesse ser uma corte internacional que tratasse desta matéria. Mais de 100 partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao sequestro. Tínhamos as Farc agora vão virar um partido político, e o Movimento de Esquerda Revolucionário Chileno, entre outras. Foro de São Paulo está atuando? Está atuando. Próximo. Está aqui, ó. Segundo encontro, 15 de julho. Solidariedade a quem? Lula e a Venezuela. Então, esse pessoal não desiste nunca. Hã? Aquela história, sou brasileiro e não desisto. Aqui, ó, essa turma aí não desiste. Próximo.